Bom, irmãos, como eu disse que hoje nós estamos na escola de profetas aqui, nós pegamos um texto bem polêmico para nós examinarmos, né? Apocalipse capítulo 6, nós vamos só falar o versículo 1 e o 2 para não estender muito e para vocês também não ficar sem vergonha, sem meditar na palavra, tá bom? Vamos ler. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse texto se torna um pouco polêmico, sobre principalmente este cavalo branco, né, pastor? Sim. A gente tem que examinar bem a escritura quando olhamos principalmente por esse lado escatológico do Apocalipse. Vou traduzir para vocês entender um pouquinho melhor o capítulo 6, versículo 1. Vamos pegar na minha linguagem para você entender. E havendo o cordeiro é Cristo. Então, e havendo Cristo aberto um dos selos, olhei e ouvi. Quem é que olhou? A revelação foi dada para João. Na onde? Na ilha de Na Patmos. ilha de Patmos. Então, Jesus abriu os selos, João olhou e ouviu um dos 4 animais que dizia em voz de trovão, vem e vê. A Bíblia diz, no versículo 2, diz assim, e olhei. Então, João olhou e viu um cavalo branco. Vamos começar por etapa. O cordeiro, ele abriu o livro. Certo, pastor? Sim. Certo, pastor. Então, ele não abre o livro e ele não é o cavalo branco. Algumas pessoas entendem que este cavalo branco, pastor, significa que é Jesus Cristo. Mas, se nós olharmos dentro desse texto, Jesus ele abriu o selo. Então, ele deu a palavra de liberação para o cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, que quer dizer espaço, domínio. O pastor Rafael, então o senhor está querendo me dizer que este cordeiro que abriu o livro não é o mesmo que estava sentado no cavalo branco? Não. Para ser, para ir para a terra, para, como que eu posso dizer? Para destruir a humanidade? Não. Jesus aqui, ele dá, né, o espaço para que o anticristo, o cavalo branco do versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse, está dizendo bem claramente que é dado autoridade ao anticristo quando ele diz, o cavalo branco quer dizer que foi dado uma falsa paz. Sim. Então nós entendemos, dentro da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que haverá uma falsa paz, né? No livro de Daniel diz isso, Tessalonicenses vai dizer isso também, que vai ter um período de paz na terra. Quando o anticristo vier, ele não vai se revelar como anticristo. Ele vai se revelar como um líder que vai governar o mundo com uma única moeda, uma só religião. Não sabemos qual religião que vai ser essa, logicamente, mas foi dado ao cavalo branco um período de paz para que ele venha reinar. Então, quando ele está sentado, ele está indo está sentado e sobre ele tinha um arco. Então, aqui não pode ser Jesus, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 19, pastor, que Jesus ele tem uma espada aguda saindo da sua boca. Entendi. Então ele não sai com arco. O arco é o domínio. Jesus ele já tem o domínio dos céus e da terra. Sim, sim. Mas para se cumprir a palavra, tem que ser deixado ao anticristo, né? ao falso, o homem do pecado, né? Como se diz a Bíblia. Então foi dado a ele uma coroa. Essa coroa, ela quer dizer o quê?
que foi-lhe dado autoridade. Os reinados, os presidentes, os líderes governamentais do mundo vão lhe dar autoridade a ele para governar. Entendi. E ele, quando diz, o texto diz, e saiu vitorioso e para vencer. Então, ele saiu vitorioso com os líderes. Ele conseguiu reunir os líderes para trazer uma falsa paz, para trazer um domínio, que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele vai conseguir infiltrar na enganação. Porém, e para vencer, isso é o tema principal desse versículo. Certo. Jesus, ele não sai para vencer, porque ele é vitorioso. Amém, glória a Deus. É verdade, pastor Rafael. A gente precisa compreender a palavra. Compreender. Né? Se a gente não ler e não compreender, nós estaremos negligenciando a palavra de Deus. Com certeza. Né? E aí estaremos também ensinando a outras pessoas a errarem, né? Então está sendo muito bom esse nosso estudo aqui, porque a gente pode estar pecando, né? Contra o próprio Deus, né? Dizendo aqui que Deus, né, saiu aí, Jesus, né, no caso, saiu aí num cavalo branco para destruir a terra. Não. Né? Glória a Deus. Vamos ver aí que no capítulo 19, quando você vê sobre o cavalo branco, capítulo 19, o versículo 11, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Glória a Deus. Aqui sim, no capítulo 19, versículo 11, aqui sim é Jesus. Né? Ele julgando, ele sendo fiel, verdadeiro, julgando e pelejando com justiça. Lá no capítulo 6, não é Jesus que está sentado sobre o cavalo branco, tá bom? É aquilo que eu te falei, o principal desse tema, do 6, é para vencer. Jesus não saiu para vencer a morte, ele venceu a morte. Glória a Deus. Quando o texto diz, aonde está, ó morte, a tua vitória. Então Jesus, quando ele entra, meu irmão, ele não entra para vencer, ele já entra sabendo que ele é vencedor. Amém. Bom, glória e a é Deus. isso que eu quero determinar sobre a sua casa. Jesus não vai entrar na sua casa para vencer o mal sobre a tua casa. Ele já entrou na tua casa sabendo que ele é vencedor sobre todo o mal da tua casa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Não vamos estender muito, para que eu falei para vocês, né, usei um linguajar assim, não muito adequado, né? Mas para vocês examinar a Escritura, né? Verdade. A Bíblia diz, Joel diz, né, que o meu povo perece porque falta o conhecimento. Então, nós temos que começar a conhecer o Evangelho de Cristo. O capítulo 6, né, o Cordeiro, Jesus vai dar autoridade para que venha ter a falsa paz. Antes de tudo, irmãos, esse coronavírus, estava falando agora, antes dessa gravação com o nosso pastor, esse coronavírus é só uma das pestes, mas ainda não é o fim. Ainda que, né, estão falando sobre Páscoa, são vários períodos apocalípticos aqui, mas ainda não é o fim. Mas o anticristo já está entre nós, já está sendo localizado e dentro de pouco tempo ele vai se revelar. Porém, eu creio no nome de Jesus que a igreja, pastor, ela não vai ver o agir do anticristo. Nós não, como igreja, nós não iremos passar pela tribulação. Eu creio nisso, pastor. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que a igreja, quando tiver o período da tribulação na terra, nós estaremos do céu cantando já refúgio a glória. Aleluia. Glória Amém? a Deus. Deus abençoe a sua vida, pastor. Quer dar mais Glória a alguma Deus. palavra? Eu fico feliz, né, por estar aqui com o pastor Rafael, né, do Ministério Jesus ao Senhor, homem de Deus. E Deus tem dado a sabedoria para ele, para estar aí nos ensinando, né? Aleluia. Nos ensinando a respeito da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ler, né? Vamos aprender com o Senhor Jesus, vamos aprender com os homens de Deus, que nós só temos a ganhar com isso, né?
E é isso aí, queridos. Vamos ler a palavra. Vamos estar por dentro da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos garantir a vitória. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.